Existe uma diferença muito grande entre assédio e dano moral. Mas o assédio, ele gera direito à indenização referente ao dano moral. O que seria assédio moral? É aquela conduta de perseguição. Então, uma conduta reiterada, aquela situação em que há uma cobrança excessiva para aquelas metas de vendas, para qualquer meta. Uma cobrança de demasiada, digamos assim, que é excessiva, que foge ao padrão, que foge ao normal, que a pessoa se sente acuada com aquela situação. Esse tipo de cobrança, principalmente aqueles lousas, né? Tem muito lugar que tem lousas e aí coloca estrela, coloca não sei o que. Muitas vezes esses quadros, ao invés de estimular os empregados, estimula esses empregados, mas principalmente gera um transtorno emocional para essa pessoa. E esse transtorno emocional gera direito a um dano moral. Agora tem condutas que elas são, digamos, esporádicas. São condutas mais isoladas. Uma situação de, por exemplo, uma demissão, sim, como se fosse um Big Brother. Então todo mundo escolhe uma pessoa e aquela pessoa ela é levada ao paredão, ou seja, ela é demitida. Essa é uma situação isolada, pontual, que coloca a pessoa numa situação humilhante, degradante, vexatória, que a gente usa esses nomes aí para que determine que isso gera direito ao dano moral. Mas como que a gente coloca isso no papel? Como que a gente apresenta isso para o juiz? Toda questão de dano moral, ela necessita obrigatoriamente de provas, senão fica uma palavra contra a outra. Na maioria dos danos morais que acontecem com as pessoas, a gente precisa determinar através de testemunhas. O que gera de consequência? Porque normalmente o que os juízes falam que é mero dissabor, mero aborrecimento, coisas desse tipo. Ou seja, não gera direito a dano moral, é só uma situação de pequeno desgaste. Então, para não ter esse tipo de prejuízo numa eventual sentença, o que é importante ficar demonstrado? Que aquele empregado, ele realmente sofreu um abalo. Se você é empregador e percebe uma alteração de humor do empregado, percebe que o empregado está insatisfeito por diversas outras atitudes e o comportamento dele. Por exemplo, ele é uma pessoa que sempre chegava assoviando na empresa. De uns tempos pra cá ele parou de assoviar. Se o problema não é na família dele, não é no ambiente, digamos assim, familiar, entre os amigos dele, provavelmente esse problema esteja na empresa. É um chefe fazendo uma cobrança excessiva, é algum colega de trabalho praticando bullying. E são situações que efetivamente o dano moral, ele pode ser horizontal, que a gente fala, ou vertical. Por que horizontal? Horizontal são dos mesmos colegas. Então, às vezes, a prática do assédio pode ser entre colegas do mesmo grau hierárquico. Por exemplo, a gente tem um departamento com vários assistentes auxiliares administrativos. E aí seria entre essas pessoas. Ou pode ser de superior hierárquico com aquela pessoa, ou até invertido, tá? Pode acontecer sim, e não é difícil acontecer. Então todas essas condutas, tanto horizontalmente, que são de empregados do mesmo cargo, do mesmo nível, quanto horizontalmente, que é do chefe pro inferior hierárquico, digamos assim, e do inferior hierárquico para esse chefe, também pode acontecer tanto assédio quanto a questão do dano moral. Numa reunião muito tumultuada, em que a gritaria, o tom de voz aumenta e são usadas palavras como incompetente, idiota, trouxa, isso pode gerar um abalo emocional. E como que a gente percebe esse abalo emocional? Como eu tava falando, às vezes a pessoa chega sempre sorrindo, às vezes a pessoa chega sempre cantando na empresa e hoje ela não canta mais. A pessoa muitas vezes se esconde no banheiro com vergonha dessa situação. Isso é muito comum de acontecer. E também algumas alterações comportamentais, como por exemplo, na hora do almoço. A pessoa não almoça mais com os empregados, ela almoça sozinha. Normalmente ela ia sempre pro ponto de ônibus com os empregados, ou às vezes ficava conversando no estacionamento da empresa, e hoje teve uma alteração de comportamento, uma alteração. Às vezes a pessoa pede até para ser remanejada para um outro setor, para um outro departamento. Tudo isso acontece, e muitas vezes acontece porque está relacionado a uma situação de perseguição de alguém do próprio departamento, ou pode ser algum tipo de desconforto, uma situação que causou aí uma estranheza da pessoa. Nesse tipo de situação é importante averiguar o que está acontecendo para fazer a alteração dessa pessoa, ou até mesmo, infelizmente, a dispensa, mas sem justa causa. E verificar a conduta desse assediador. A empresa ela vai responder pelas condutas dos seus prepostos, ou seja, pelas pessoas da empresa. Então, se o gerente estava perseguindo alguém, né? Perseguindo não no sentido de stalker que a gente usa hoje, né? Mas no sentido de sempre cobrar daquela mesma pessoa, sempre puxar a orelha daquela mesma pessoa, broncas que
sejam num ambiente para todo mundo ouvir. Tem um ditado que fala que elogio você se fala no público e correção você fala no particular. É bem isso que tem que levar aí para os prepostos das empresas. É importante que toda bronca, que toda crítica construtiva, ela seja dada num ambiente mais restrito, mais fechado, para que não cause prejuízo para essa pessoa. Outra coisa muito interessante é que, como eu estava falando, a empresa ela responde, ela pode até eventualmente entrar com uma ação de regresso contra aquele agressor, né? Contra um assediador ou contra aquela situação que causou um dano moral. Mas é importante lembrar que quem vai responder solidariamente ou vai responder unicamente, unilateralmente, é a empresa. Então precisa sim verificar se as condutas desses representantes da empresa estão de acordo com os parâmetros básicos de educação, de companheirismo, de solidariedade e fraternidade. É muito mais fácil você ensinar pessoas a trabalhar do que ensinar empatia, ensinar solidariedade. É um pouquinho mais complicado. Bom, mas voltando, a empresa ela vai responder. O dano moral vai variar muito de acordo com o que o juiz entender que há necessidade. Nós temos o grau leve, o grau moderado, a gente tem o grau médio e o grau máximo. Então precisa tomar cuidado com essa questão do grau também na verificação do dano moral. Hoje ele é meio que tabelado de acordo com a CLT, mas como ele é subjetivo, ou seja, tá ligado ao sujeito, tem um grau de subjetividade em que você pode ser que um juiz entenda que a mesma situação seja 10 mil e uma outra situação seja igual àquela, pode ser aplicado 20 mil reais. Vai de pessoa para pessoa. Não tem um valor exatamente igual, porque vai depender também, inclusive, das provas que a pessoa vai juntar para demonstrar que houve aquela situação. É importante verificar que se há uma situação de assédio dentro da empresa, a pessoa que é assediador pode ser tanto um superior hierárquico quanto uma pessoa do mesmo nível, ela pode ser dispensada por justa causa. Pode ser aberta uma sindicância para averiguar aquela situação. Então, tem muitos empregados que hoje são orientados a mandar e-mails, explicar toda a situação referente a tudo que está acontecendo com a empresa, e aí ele documentando isso e a empresa também não fazendo nada, não tomando nenhuma providência, não conversando para entender o que está acontecendo, também pode ser responsabilizada através desses documentos que estão sendo, porque um e-mail é um documento, o WhatsApp também é documento, então tomem cuidado com isso. Outra coisa, uma vez eu estava defendendo uma empresa porque o empregado não gostava da empresa. E aí a empresa teve direito a dano moral porque ele reclamava da empresa nas redes sociais. Então precisa também monitorar um pouquinho as redes sociais dos seus prepostos, os colaboradores da empresa, para que não sofram com situações como essa. É importante que a pessoa entenda que se ela tem um problema na empresa, ela tem que conversar com os representantes da empresa, ou com o seu superior hierárquico, ou com o departamento de RH, a parte administrativa, ou até mesmo se é terceirizado através de uma contabilidade, conversar com a contabilidade sobre as situações que estão acontecendo. E aí sim, abrir uma sindicância, abrir um processo administrativo, ou simplesmente conversar. Colocar uma pessoa de frente para outra muitas vezes pode gerar desconforto, e isso pode ser inclusive motivo também de entrar com pedido de dano moral. Então precisa tomar cuidado, é uma situação extremamente delicada quando alguém tem a coragem, digamos assim, de denunciar uma agressão que ela está sofrendo na empresa, seja assédio ou seja uma situação isolada, que ambos podem gerar o dano moral. Então fica a dica, cuidado com os seus representantes. Todas as pessoas que trabalham na empresa, que são colaboradores, que prestam serviço para a empresa e que estão usando o nome da empresa são responsáveis pelas atitudes da empresa. Então, cuide bem do pessoal e verifiquem bem quem vocês estão contratando.